realmente dá pra gente falar que conforme a idade vai avançando, o metabolismo da gente fica mais lento? Então, Jorge, não é exatamente esse termo metabolismo lento, não é um termo muito correto. O que acontece é que, de fato, a gente gasta menos calorias por dia. Então, se antes, quando você tinha 20, 30 anos, você gastava 2.000, 2.500 calorias por dia, depois, quando você vai chegando perto da menopausa, e principalmente após a menopausa, você vai ter um gasto menor. Então, de fato, fica mais difícil você manter o seu peso, ficar no peso ideal quando você passou dos 40 e principalmente depois da menopausa. E aí é interessante, você está vendo eu falando, não, isso vai piorando conforme você vai chegando nos 40 e depois na menopausa, porque, na verdade, existe uma redução contínua do nosso metabolismo, né? Existe uma redução contínua do nosso gasto energético por dia. E essa redução, ela se dá principalmente pela perda de massa muscular. Então as pessoas tendem a perder massa muscular à medida que vão envelhecendo. Esse processo começa com mais ou menos 30 anos, às vezes um pouco menos, um pouco mais. E é um processo que, claro, pode ser minimizado ou até revertido. Isso é importantíssimo, a gente vai falar depois. Mas o fato é que se a pessoa fizer as mesmas coisas, então digamos que a pessoa mantém a mesma rotina, 20, 30, 40, 50 anos, essa pessoa tende a perder massa muscular e com isso cair também o gasto de energia por dia. A gente sabe que a massa muscular é um tecido do nosso corpo metabolicamente ativo, muito ativo, então ele gasta muita energia para se manter. E conforme você vai perdendo massa muscular, você vai perdendo também, você na verdade vai diminuindo o gasto calórico diário. E na menopausa esse processo se acentua. É importante isso porque existe toda uma questão linear, então você está envelhecendo de forma linear. As mulheres têm na menopausa um processo binário, que não é linear, é realmente uma queda. E aí uma queda, existem algumas mudanças na menopausa, mas hoje a gente vai falar basicamente das mudanças que são consequência da principal mudança da menopausa, que é uma queda bastante abrupta dos níveis de estrogênio na mulher. O estrogênio é o principal hormônio sexual feminino e existe uma queda de mais ou menos 90%, 95% nos níveis de estrogênio. Então a gente não está falando aqui de uma queda gradual. Então o homem também tem uma redução de testosterona, né, que é o seu principal hormônio sexual, mas é uma queda muito mais progressiva. Não existe essa queda abrupta, né? Do nada você realmente tem uma queda muito grande. Então, essa queda do estrogênio, ele leva, primeiro, a uma redução ainda maior da massa muscular. Apesar da gente enxergar só a testosterona, né, como hormônio do anabólico, né, o hormônio que favorece a criação de massa muscular, na verdade o estrogênio também tem um certo papel. E quando você tem uma queda tão grande quanto na menopausa, você tem mais dificuldade de manter a massa muscular. Isso não significa que atividade física e proteína, né, que são os dois pontos aí fundamentais da massa muscular, eles não sejam mais efetivos após essa idade. Pelo contrário, eles são ainda mais importantes, porque eles podem reverter esse efeito. Mas o fato é que depois da menopausa, as mulheres têm, além da questão da idade, que elas já vinham perdendo o gasto calórico por causa da queda muscular, elas têm uma queda na massa muscular, ou pelo menos tendem a ter uma queda na massa muscular mais acentuada, e com isso fica ainda mais difícil. Então acho que para começar a nossa conversa aqui, a gente vai falar de muita coisa para tentar resolver o problema, né? Nosso compromisso é esse, ajudar as mulheres aqui, ou que já estão chegando na menopausa, ou que já chegaram, a resolver a questão, a pelo menos amenizar o problema. Mas eu acho que o primeiro recado é que o problema é real. Sim. Que não é uma invenção, que não é lenda, que não é mito. Na verdade, existe sim uma dificuldade que a menopausa traz para o processo de emagrecimento. Perfeito. Assim como a gente já falou sobre vários processos que são biológicos, assim como a própria menopausa, né, que é uma coisa normal de acontecer no ciclo evolutivo da mulher, né? Ela vai lá, começa a menstruar, entra no menacme, ela vai ficar ali, dependendo do tempo, em torno de 15, 20 anos no menacme, vai chegar na menopausa, e aí sim existe uma mudança fisiológica muito clara, que é a diminuição do estrogênio, que vai causar não apenas essa dificuldade no gasto energético, o metabolismo mais lento, que eu vou até falar um pouco mais sobre isso, mas também outras alterações, em que a gente vai citar ao longo do episódio, que vão trazer para a mulher um risco cardiovascular também mais aumentado. Mas falando um pouco, voltando na parte de metabolismo lento, acho que é muito interessante a gente reforçar isso, porque muitas pessoas acabam utilizando isso quase como uma desculpa para o processo de ganho de peso, né? O meu metabolismo é mais lento do que o normal. A gente sabe muito bem que existem sim pessoas que têm um gasto energético basal maior ou menor, mesmo quando a gente faz um equilíbrio da massa magra.
Até porque Sim. por conta de mudanças constitucionais ou genéticas que fazem com que a pessoa tenha um gasto maior. Mas quando a gente fala sobre a lentidão do metabolismo a longo prazo, está muito mais relacionado com a diminuição do gasto energético em si do que necessariamente por uma mudança constitucional do metabolismo, né? Ou das alterações, das reações químicas que acontecem. E aí, muito bem como você falou, o principal é a mudança da massa magra, que é uma dos fatores constitucionais que mais faz com que a nossa taxa metabólica basal aumente, que a gente gaste mais energia, e, consequentemente, se a gente fala do processo de perda de peso e emagrecimento, né, ou ganho de peso, que seria o contrário, o déficit calórico é o fundamental para a gente perder peso, assim como o superávit calórico é fundamental para a gente ganhar peso. Então, consequentemente, se você tem menos massa magra, se você gasta menos energia de forma basal, se você continua comendo a mesma coisa, você provavelmente vai engordar. É por isso que mesmo mulheres que não mudam de forma considerável o seu padrão alimentar, acabam ganhando peso depois da menopausa, porque elas, consequentemente, comem a mesma coisa, mas gastam menos energia do que o normal. Então é interessante a gente colocar isso também, né? E acho que você falou bem da equação de gasto versus ingestão calórica. A gente já falou da questão do gasto, né? Que a menopausa é um momento em que você diminui o gasto calórico e isso faz dá um problema nessa balança. O problema, na verdade, é ainda maior, porque também a menopausa atinge o outro lado da equação, que é o lado da ingestão calórica. Então, por várias questões que são não só biológicas e fisiológicas, mas também psicossociais, as mulheres tendem a comer mais no período da menopausa e após a menopausa. Então, assim, para começar, pela questão fisiológica, o estrogênio ele tem um papel na sensibilidade do nosso cérebro à leptina. A leptina é um hormônio que a gente chama de hormônio da saciedade. Então, ele normalmente é um hormônio produzido pelas nossas células de gordura, pelo nosso tecido adiposo, que sinaliza ao nosso cérebro que a gente não precisa mais comer. Com a queda abrupta de estrogênio, existe uma diminuição da sensibilidade no nosso cérebro, especificamente no nosso hipotálamo, à leptina. Então, isso por si só faz com que as mulheres, nesse período da menopausa, elas tenham menos saciedade, então elas comam quando elas não deveriam comer. Para piorar, a gente sabe que a menopausa ela afeta alguns hormônios que são fundamentais no nosso humor. Então, o estrogênio ele é fundamental para a conversão de uma substância chamada de triptofano em outra chamada serotonina. A serotonina é uma molécula aí bem famosa, porque várias medicações psiquiátricas elas atuam aumentando os níveis de serotonina no nosso cérebro, principalmente os antidepressivos e os ansiolíticos. E aí não é surpresa para ninguém a gente saber que a menopausa, por afetar nos níveis de estrogênio e com isso reduzir a nossa produção de serotonina, ela favorece distúrbios de humor e distúrbios ansiosos. Então, existe uma tendência ali de problemas de humor e problemas ansiosos. E, além disso, a serotonina ela também é importante na sinalização da saciedade. Quando a gente tem pouca serotonina, a gente tende a ter mais fome e fome de alimentos específicos. De alguns alimentos que têm aquele poder de ativar o nosso centro de recompensa no cérebro. E a gente está falando principalmente dos doces, dos carboidratos simples, das comidas processadas, que a gente sabe que tem esse poder de ativar o nosso sistema de recompensa. Então, existe uma desregulação no cérebro, tende a ter essa desregulação no cérebro da mulher que favorece um excesso de alimentação e um excesso de alimentação com comidas que não são saudáveis, comidas que tendem a gerar um comportamento compulsivo. Então, a menopausa ela é um período, de fato, de mudanças fisiológicas e hormonais e de adaptação, né? Porque uma coisa é uma pessoa já ter essa constituição. Outra coisa é a pessoa ter uma constituição de um jeito e, a partir de determinado momento, ela mudar. Então, o corpo não tem tempo de se adaptar. A sua própria vontade racional não tem tempo de se adaptar, né? Porque ela não estava acostumada a isso. Então, é um momento bastante, realmente estressante de uma maneira geral. E é claro, né? Quando a gente fala de menopausa, a gente está falando de uma mulher que tem mais ou menos 50 anos. Uma mulher que tem mais ou menos 50 anos, ela não tem como único problema da vida dela a menopausa em si. Perfeito. A gente sabe que quando a gente vai chegando nos 50 anos, seja mulher ou seja homem, a gente começa a bater a porta da nossa terceira idade, né? A gente começa a se ver mais velhos, começa a se ver mais próximo da nossa morte. E é óbvio que isso tudo é uma questão muito difícil, né, para todos nós lidarmos. Além disso, a gente começa a ter perdas. Às vezes a gente perde os nossos pais, por exemplo, é uma idade bastante difícil. A gente começa a perder pessoas da nossa família que tem uma idade um pouco menos distante da nossa. A gente começa até a perder amigos. Então, é um momento da vida. Às vezes os nossos filhos saem de casa nessa idade também. Então, assim,
é um período bastante difícil da vida como um todo, ou pelo menos pode ser um período bastante difícil da vida como um todo. E a gente sabe, cara, a gente já falou bastante sobre isso em outras conversas, que a estruturação da nossa vida, né, o ordenamento da nossa vida, ele é fundamental para a gente conseguir manter a saúde, para a gente conseguir, por exemplo, quando a gente está com fome de comer aquele doce, a nossa vontade racional sobrepujar a nossa vontade emocional. A nossa razão bater na emoção, ou pelo menos deixar ela quietinha ali, isso é fundamental. A gente precisa estar com a vida estruturada, com a vida organizada. Se a gente, além das questões das mudanças fisiológicas, das mudanças metabólicas, a gente está passando por problemas, então a gente perde alguém importante da nossa vida, a gente fica desempregado, ou a gente tem os filhos indo embora de casa, a gente tem vários fatores estressores na vida, é óbvio que tudo fica mais difícil. Então eu diria que a menopausa, muitas vezes, para muita gente pelo menos, é claro que não é para todo mundo, a ideia não é aqui assustar as pessoas que ainda não chegaram, tem gente que consegue lidar com isso de uma maneira muito melhor. Na verdade, o contrário. A nossa ideia aqui é tentar entender como essa pessoa consegue lidar de uma maneira melhor, faz. Perfeito. Mas, assim, é um momento em que as pessoas correm o risco de entrar em ciclos viciosos de adoecimento. Então, a pessoa começa a ter um adoecimento mental, pode ter um adoecimento metabólico, pode começar a isso causar mais problemas na vida dela, que assim como os problemas da vida podem gerar o problema de saúde mental ou o problema de saúde metabólico, o problema de saúde mental e o problema de saúde metabólico também podem gerar problemas da vida. Perfeito. Quantas pessoas não têm dificuldades de relacionamento conjugais por conta de saúde mental, por exemplo? Então, assim, ou problemas no emprego por conta de problemas de saúde. Pensando até, por exemplo, no próprio papel na sociedade da mulher, né, que mudou muito, talvez, nos últimos 50 anos, falando da inserção no mercado de trabalho, cada vez mais mulheres próximas à época da menopausa, chefiando grandes empresas, tendo altos cargos. Talvez a pressão necessária para desempenho dessas mulheres num período tão característico e fisiológico até delas, faça com que a gente tenha até mais impactos como esses, tanto na saúde mental quanto na metabólica e, consequentemente, problemas na saúde metabólica e mental, causando também alterações de desempenho, por exemplo, no trabalho ou até na vida pessoal da pessoa. Assim, a gente ainda não falou de um ponto fundamental, porque a gente está falando aqui da saúde mental, da saúde metabólica, do emagrecimento, mas um dos efeitos que o estrogênio tem, e que ele deixa de ter, né, porque a mulher perde 90% a 95% do estrogênio corporal, é que o estrogênio ele protege a mulher contra a obesidade abdominal. Então, a gordura das mulheres no período antes da menopausa, ela tende a ficar concentrada na periferia do corpo. Braços, pernas, quadril. A gordura da mulher tem uma distribuição corporal diferente da do homem. Depois da menopausa, isso muda. Com a queda do estrogênio, a mulher começa a acumular mais gordura no abdômen. Então, ela começa a ter um padrão de gordura, de distribuição de gordura corporal mais parecido com o do homem. E esse padrão, ele é o padrão que causa a síndrome metabólica, que causa a resistência insulínica e que causa o diabetes tipo 2 e que pode causar também as grandes doenças, né? O infarto, o AVC, eles são muito ligados à obesidade abdominal. Então, assim, a gente diz que a mulher perde, pelo menos parcialmente, a proteção. A gente sabe que os homens eles têm mais risco, um risco maior de infartar do que as mulheres. A partir da menopausa, isso começa a ficar mais equilibrado. Então, assim, é um período em que, além da obesidade, além dessas questões hormonais, existe também aqui uma alteração de gordura corporal e de vulnerabilidade a doenças importantes. Perfeito. E quando a gente fala sobre um outro aspecto da saúde, que muitas vezes é negligenciado, a gente já falou algumas vezes aqui sobre a importância de falar sobre ele, que é o sono em si. Existem, por exemplo, impactos negativos relacionados ao período da menopausa no sono da mulher, que consequentemente vão causar para ela problemas metabólicos, de próprio emagrecimento? Existem. Também a própria serotonina tem um papel importante nisso. O humor, né? Quando a pessoa está com o humor desregulado, quando a pessoa está mais ansiosa, quando a pessoa está mais estressada, isso tudo pode acontecer sim no período da menopausa, as pessoas tendem a dormir pior. E isso acontece. Isso é mais, assim como a questão do metabolismo, o sono ele piora com o envelhecimento. Para todo mundo, para homens, mulheres, estando ou não na menopausa. Durante a menopausa, a piora é mais acentuada. Então, existe também uma questão de desregulação do sono e é o que você falou, né? O sono está diretamente ligado à saúde metabólica e saúde mental. O sono, ele
Se você dormir mal, você tem maior chance de ter diabetes, maior chance de ter hipertensão, maior chance de engordar, maior chance de ter infarto, maior chance de ter depressão, ansiedade. Então, sem dúvida nenhuma, o sono é um dos aspectos aí que na verdade, ele é uma das causas, um dos mediadores do problema da menopausa. Perfeito. A gente já discutiu em algumas oportunidades aqui sobre a saúde da mulher como um todo, né? Sobre os períodos diferentes da vida da mulher, das flutuações hormonais que a gente tem ao longo de cada um desses períodos, que trazem particularidades a eles, né? E talvez um dos primeiros eventos que a gente tem na vida da mulher em relação à parte reprodutiva, até mesmo o controle do ciclo, é o uso de anticoncepcionais, né? E os anticoncepcionais, eles acabam sendo utilizados tanto para a concepção em si, como pelo seu nome, como também, como eu falei, para a regulação do ciclo, para controle de alguns sintomas, entre outras coisas. Dá pra gente falar que o uso dos anticoncepcionais, por exemplo, causa um aumento de peso? Como é que funciona isso? Então, alguns anticoncepcionais podem afetar o peso, mas hoje em dia eles não são mais tão comuns. Hoje em dia a gente tem anticoncepcionais melhores, que causam menos efeitos colaterais, inclusive de ganho do peso, e existem opções que não afetam. Existem opções, inclusive, que não têm hormônio. Por exemplo, o DIU de cobre é uma opção que não tem hormônio. Então, eles podem ter algum efeito, mas é um efeito pequeno. Não é um efeito do nível da menopausa, por exemplo, que a gente está falando. Normalmente, eles não são responsáveis pelo ganho de peso. No máximo, eles podem ser algum fator contribuinte, mas mesmo assim, isso hoje em dia é bastante raro. Perfeito. E quando a gente fala, por exemplo, da terapia de reposição hormonal, né? Se a gente falou até agora aqui que um dos grandes problemas da menopausa é a queda abrupta de estrogênio, dá para pensar que se a gente desse estrogênio para a mulher, teoricamente esses problemas melhorariam. Como que funciona essa definição? Toda mulher necessita de terapia de reposição hormonal? Tem aquelas que têm mais ganhos do que perdas? Tem aquelas que têm mais perdas do que ganhos? Como é que a gente dosa isso? Esse é um assunto importantíssimo, bastante polêmico, inclusive. Sempre foi polêmico, na verdade, a chamada TRH, né? Terapia de reposição hormonal. Primeiro, nem todas as mulheres podem usar, então existem contraindicações. Enfim, existem contraindicações que são relativamente amplas. A ideia é a gente não falar aqui indicações e contraindicações, mas elas podem existir. Então, pessoas, por exemplo, com passado de câncer de mama seria uma contraindicação. Não é para todas as mulheres e também não é uma solução para todos os problemas da menopausa. Perfeito. É importante a gente dizer que por mais que a gente reponha um hormônio, vale para o estrogênio nesse caso, e vale, sei lá, para o hormônio da tireoide, né? Sempre a gente repor o T3, a gente não consegue repor igualando o efeito do nosso corpo naturalmente. Uhum. Então a gente não consegue imitar o que o corpo faz. Porque além da liberação, existe um ciclo de liberação que a gente não consegue controlar totalmente. O remédio você vai tomar uma pílula, ou no caso da TRH, muitas vezes é um adesivo, e você vai ter uma liberação ao longo do dia. O nosso corpo ele tem uma regulação que a gente simplesmente não consegue mimetizar. Então, nenhum tipo de reposição hormonal vai substituir totalmente o nosso corpo de forma natural. Muitas vezes tem riscos também associados a isso. No caso da TRH, existem riscos que são controlados e normalmente, a indicação ela é só para mulheres que tiveram ou estão na transição da menopausa, então acabaram de ter a menopausa, ou estão nos primeiros anos, 5, 10 anos. Depois disso, começa a ter alguns riscos cardiovasculares em que não vale a pena. Também, não é indicado o uso para mulheres que têm como único problema da menopausa o ganho de peso. Sim. Então, se a mulher não tem, por exemplo, os fogachos, né? Fogachos moderados a intensos, se ela não tem distúrbios de humor, distúrbios ansiosos, ela só engordou, quase nunca estará indicada a TRH. A gente tem outras ferramentas que são melhores, mais eficientes e que têm menos riscos e que poderiam ser adotadas. Agora, para mulheres que não têm contraindicações, que estão nesse período aí de acabaram de ter a menopausa nos primeiros anos, e elas têm outros sintomas, então elas têm os fogachos bastante intensos, ela tem distúrbio de humor e ela engordou, aí a TRH provavelmente vai estar indicada. Claro que a pessoa tem que consultar um médico, né? Uhum. De forma alguma fazer isso por conta própria. Perfeito. Pelo amor de Deus. É um tipo de tratamento que precisa ser acompanhado por um bom médico. Também não adianta ser qualquer médico. Uhum. E estará indicado. E a gente sabe que a TRH ela não altera o peso, pelo menos os estudos não mostraram alteração de peso, mas ela altera a composição corporal. Então, a mulher tende a ganhar massa muscular e perder massa gorda com o uso da TRH.
Perfeito. E tentar deixar claro para o pessoal que acompanha a gente, inclusive, se você é mulher que nos acompanha, já teve alguma dificuldade de perder peso, já passou dos 40 anos, tem enfrentado algum problema, algo que tem incomodado você, por favor, deixa aqui nos comentários, a gente quer saber quais são as principais dúvidas que vocês têm, quais são os principais desafios que vocês enfrentam, justamente para poder adaptar e trazer mais informação de qualidade para você tentar viver mais, viver melhor, ter uma qualidade de vida melhor, que é um dos pontos que a gente pode falar sobre a terapia de reposição hormonal, até porque em outras conversas que a gente já teve aqui, a gente tem diferentes tipos de reposição hormonal, né? Lembrando que reposição de hormônio masculino em mulheres não é terapia de reposição hormonal. Então, é muito importante isso, né? Não é indicado fazer terapia, a não ser que exista um problema extremamente específico e por isso a necessidade de acompanhamento de um bom médico. Mas existem até problemas na reposição do estrogênio que, teoricamente, não teria progesterona para meio que ajudar ali naquele processo, contrabalancear, porque a mulher não ovula, né? Então, não vai ter a presença da progesterona. Então, câncer de endométrio, por exemplo, é um risco também que acontece. Mulheres que têm o útero, elas têm que fazer a reposição dos dois hormônios. Perfeito. Né? Outros efeitos que talvez sejam efeitos mais locais, né? A secura vaginal, entre outras coisas. Existem opções, por exemplo, mais locais, né? Liberação, cremes. Por exemplo, cremes. Existem dispositivos mais intrauterinos com um pouco de hormônio que não vão ter efeitos tão importantes na parte sistêmica da paciente. Então, tudo isso deve ser pesado de forma muito cuidadosa pelo médico para saber quem vai se beneficiar e quem não vai se beneficiar daquela terapia. Né? E eu acho que é muito importante o recado de que a TRH, mesmo quando bem indicada, não é panaceia. Exato. Não vai resolver todos os problemas. Ela pode aliviar alguns sintomas, principalmente os fogachos. Também é possível que ela melhore em alguma coisa o humor. Ela pode também melhorar a composição corporal, mas não é milagre, gente. Não tem milagre. Lembrando, como a gente falou lá no início, que a questão da menopausa não é só hormonal. Uhum. É uma questão hormonal, mas também é uma questão psicossocial. É o nosso processo de envelhecimento, que, claro, no caso das mulheres, a menopausa é um grande marco, né? É um grande marco. Sim. Todas as mulheres sabem que vão chegar na menopausa. Então, isso é um marco psicológico que, às vezes, a TRH pode até ajudar, mas as mulheres vão continuar sabendo que estão na menopausa, ou que chegaram à idade da menopausa, pelo menos. Então, acho que pode ter boas indicações, sim, a TRH, mas ela não é solução para todos os problemas. Perfeito. Então, se a gente já falou que um dos grandes problemas que acontece na menopausa é a queda do estrogênio, que nem todas as mulheres vão se beneficiar, por exemplo, da reposição do estrogênio a longo prazo, o que a gente pode falar que realmente funciona para perda de peso, para manutenção do peso numa paciente na menopausa? Eu acho que a primeira coisa é a mulher entender que está chegando num momento de grande dificuldade. Né? Ela sabe que ela vai ter esse desafio, e quando a gente tem um desafio em alguma área específica da vida e a gente já sabe que vai ter esse desafio, a gente precisa se organizar para ele. Então não adianta a gente achar que vai comer de qualquer jeito, que vai comer o que sempre comeu, que vai ter uma dieta caótica e não vai ter os prejuízos. Então acho que a primeira coisa é a pessoa se organizar para se preocupar com a própria alimentação de uma maneira clara. Então a pessoa vai precisar adotar um estilo de alimentação. Ela não vai poder deixar Deus dará. Uhum. Ela vai precisar organizar a vida dela. Além disso, ela vai ter que tomar cuidado com as outras questões da menopausa. Então, por exemplo, o sono. Dormir bem é essencial. Será que essa mulher tem apneia do sono? Tem algum tipo de problema que pode ser resolvido? Enfim, ela tem uma boa rotina de sono. Isso é fundamental também, porque vai afetar não só o emagrecimento, como o humor. E o humor é outra coisa, né? Tratar quando for necessário a depressão, tratar quando for necessário a ansiedade e se blindar para isso, né? A gente já falou bastante aqui sobre a questão do ordenamento da vida, né? Da pessoa ter uma vida organizada. Eu acho que tem alguns momentos... É sempre importante, né? Você ter uma vida organizada, uma vida ordenada. Isso sempre vai atrair saúde. Agora, em determinados momentos, isso se torna ainda mais importante. Quando você vai chegar na menopausa, ou quando o homem também envelhece, a gente fica mais vulnerável a vários problemas de saúde. Então, nesse caso, se torna ainda mais necessário que a gente se preocupe com isso. A gente se preocupe em ter um bom sono, a gente se preocupe em fazer atividade física, que é fundamental. A gente se preocupe de ter uma dieta minimamente balanceada. Então, uma dieta que se preocupe com a quantidade de calorias total, se preocupe, mas também se preocupe em ter bastante proteína. A proteína é o nutriente que favorece a síntese de músculo, a criação de músculo. Então, se a gente falou aí que o grande fator aí que diminui o nosso gasto calórico é a perda de massa muscular, é claro que a proteína é muito importante para a gente minimizar ou até reverter essa perda.
assim como as atividades físicas, né? Uhum. As atividades de força, como que você mantém ou cria massa muscular? Atividade de força mais consumo de proteína. Essa é a grande dupla do músculo. Então a gente precisa fazer o quê? Aumentar a quantidade de proteína que a gente come e também fazer atividade de força. Eu vejo que algumas mulheres vão passando de certa idade e começa a virar um tabu, né? Como se musculação fosse uma coisa para jovem. Sim. Não, gente, musculação também é para jovem, mas eu diria que os maiores benefícios da musculação é justamente para a população que está aí no final da vida adulta, início da terceira idade. Uhum. Essas pessoas, elas são muito beneficiadas pela musculação, porque elas podem simplesmente reverter o processo de queda do gasto energético. Então, se você está caindo aí, todo ano você cai um pouco o gasto calórico diário. Se você começa a fazer musculação e aumenta o seu consumo de proteína, você tem tudo para diminuir essa queda ou até reverter. Existem estudos mostrando pessoas acima de 60 anos ganhando massa muscular com atividade de força e com aumento de consumo de proteína. E assim, do mesmo jeito, a gente montou um cenário ali na menopausa, né, que é um ciclo vicioso, né? A pessoa começa a ter mais risco, por exemplo, de problemas de humor, isso pode atrapalhar o sono, e aí as duas coisas podem atrapalhar a saúde metabólica, a pessoa pode começar a ter diabetes, às vezes a pessoa pode até ter uma doença do tipo uma angina ou um AVC, e aí ela, sem saúde, com humor alterado, ela pode ter dificuldade no trabalho dela, nas relações dela. Então a gente montou um cenário apocalíptico, né? Um ciclo vicioso que muitas vezes, infelizmente, é real. Agora, o oposto também é verdadeiro, né? Se uma pessoa ali, estando na menopausa ou não, estava tendo todo esse ciclo, começa a fazer, por exemplo, uma atividade física, aumentar o consumo de proteína. Ela começa a aumentar a massa muscular dela. Esse aumento de massa muscular dela faz com que ela tenha mais facilidade de controlar o peso. E faz com que ela tenha mais motivação também para diminuir o consumo de energia. Pô, eu tô fazendo exercício físico, uma coisa boa, eu tenho mais motivação para cuidar da minha saúde. Essas coisas juntas, elas podem melhorar o humor dela. Sim. Elas podem melhorar o estado mental dela. Podem aumentar a autoestima da pessoa. E tudo isso junto pode melhorar as relações da pessoa. A pessoa tem mais energia, por exemplo, para os filhos, mais energia para o marido, para a esposa. Pode melhorar o trabalho. Então, assim, existe a questão do ciclo também virtuoso. Exato. E assim, eu acho que o grande ponto o ciclo virtuoso, ele dá trabalho. O ciclo vicioso é meio que assim, se eu não fizer nada, eu acabo caindo no ciclo vicioso. Se você não fizer nada, é um pouco da entropia, né, cara? Exato. As coisas, a entropia é uma lei do universo, uma lei fundamental do universo. Então, se a gente deixa as coisas ficarem do jeito que elas estão, elas vão piorar, cara. É isso. E você cai no ciclo vicioso sem nem perceber. Agora, se você tiver a atitude de pegar esse ciclo virtuoso aqui, escolhe uma das coisas para você focar primeiro. Escolhe, então, melhorar o seu sono. O sono pode já ser o início de um ciclo virtuoso. Ou então escolhe fazer uma atividade física junto com o aumento de proteína. Escolhe começar uma dieta, organizar a sua alimentação. Enfim, e além de outras coisas que eu acho que são muito importantes também para organizar a vida. Então você pode escolher ativamente tentar melhorar a sua estrutura familiar. Às vezes a nossa estrutura familiar está atrapalhando a gente. Muita briga, muito problema. Claro que não depende só de você, né? Mas você pode tentar melhorar o seu convívio familiar, ou o seu convívio, o seu trabalho, ou mesmo alguma questão de espiritualidade pode te ajudar também a dar início a esse ciclo. Pense o que você pode mudar aqui, porque existe também o ciclo virtuoso. Então acho que a resposta para o ciclo vicioso que é possível na menopausa é a pessoa ativamente buscar o contrário. Buscar começar a fazer coisas que são ordenadoras, coisas que ajudam ela, porque uma também pode puxar a outra. Perfeito.